Vamos pensar um pouco. Será que a nossa mente é só isso? Uma eterna briga entre o que a gente sabe e o que a gente esconde de nós mesmos? Por um bom tempo, essa foi a ideia principal da psicanálise. Mas, como a gente vai ver agora, o próprio Freud descobriu que essa era só a pontinha do iceberg. Pois é, ele se deu conta de que para entender de verdade os conflitos que formam quem a gente é, desde uma neurose daquelas bem complicadas até um sonho totalmente maluco, só dividir o mundo entre consciente e inconsciente não ia dar conta. Faltava peça. Era preciso um mapa novo, um jeito novo de enxergar a arquitetura da nossa mente. Ok, então, vamos direto ao ponto. O que fez Freud jogar fora o seu primeiro modelo? Foi uma descoberta que ele fez ali, no campo de batalha do dia a dia da análise. Um verdadeiro quebra-cabeça que apareceu no trabalho com os pacientes e que, olha, balançou as estruturas da teoria dele. No começo, a ideia parecia simples. De um lado, o consciente, tudo aquilo que a gente percebe. Do outro, o inconsciente, tipo um porão onde a gente guarda ideias e desejos que foram reprimidos. O problema, e aqui que o jogo vira, foi quando Freud percebeu que os pacientes resistiam à análise sem se dar conta disso. A resistência não vinha de um lugar estranho, ela vinha do próprio ego, aquela parte que deveria ser toda organizada e racional. De repente, Freud topou com um ego que agia pelas costas, que tinha uma parte inconsciente. E essa constatação, gente, mudou absolutamente tudo. A briga não era mais entre um ego, todo certinho, e o inconsciente bagunçado. O próprio ego estava dividido. Ele não era mais o dono da casa. A divisão simples entre consciente e inconsciente já não explicava mais as coisas. E, para não criar, como ele mesmo disse, infindáveis obscuridades e dificuldades, era preciso criar uma nova estrutura para a mente. E é dessa crise que nasce a solução. A famosa segunda tópica freudiana. Um mapa novinho em folha com 3 áreas que estão o tempo todo interagindo. O id, o ego e o superego. Primeiro vamos falar do id. Pensa nele como a base de tudo na nossa mente. Um caldeirão de energia pura, borbulhando. Ele é totalmente inconsciente. É a casa das nossas paixões mais primitivas. O id não sabe o que é lógica, não tem moral, nem noção do tempo. Ele só obedece uma lei, a do prazer. É aquela parte da gente que olha um bolo na vitrine e grita, eu quero agora, sem pensar em dieta, em boas maneiras ou se o bolo é de outra pessoa. É puro instinto. Aí, na sequência, vem o ego. O ego nasce do id, mas ele é meio que lapidado pelo contato com o mundo lá fora. Se o id é a paixão pura, o ego é a razão, o bom senso. A missão dele? Ser o mediador. No nosso exemplo do bolo, o ego escuta o eu quero agora do id e já começa a ponderar. Opa, calma aí. Onde a gente tá? Dá para comprar uma fatia? Comer açúcar agora é uma boa? Ele tenta dar um jeito de satisfazer o id, mas de uma forma que seja realista e aceitável, trocando o princípio do prazer pelo princípio de realidade. E, para fechar o trio, temos o superego. Ele é tipo uma parte especial do ego, que age como um juiz interno. Fica o tempo todo observando, criticando, impondo regras. Voltando pro bolo, o superego é aquela vozinha que fala: você não deveria nem querer esse bolo, faz mal para a saúde. Gente disciplinada não come doce assim. Ele é a nossa consciência moral, a fonte da culpa e dos nossos ideais. É como se a gente tivesse engolido a autoridade dos nossos pais e da sociedade. Muito bem, agora que a gente já conheceu os 3 personagens principais dessa história, vamos olhar cada um deles mais de perto. E vamos começar pela força motriz, pelo motor de toda a nossa vida mental, o id. E olha, o id não é só um caos de vontades, não. Freud dizia que o id, na verdade, é o campo de batalha de 2 instintos gigantes e primordiais. São 2 forças opostas, e é da briga e da mistura delas que nasce não só o ser humano, mas a vida como a gente conhece. Essa dualidade é a chave de tudo. De um lado, a gente tem Eros, o instinto de vida. O trabalho dele é criar, juntar, construir, preservar. A gente vê Eros em ação no amor, na amizade, na vontade de criar arte e até no simples instinto de sobreviver. Mas do outro lado tem o oposto sombrio dele, o instinto de morte. O objetivo dele é o contrário: separar, destruir, levar tudo de volta para o estado inanimado, pro nada. Ele aparece na agressão, na autodestruição e até em coisas mais sutis, como quando a gente se auto-sabota num projeto importante. A vida para Freud é esse cabo de guerra sem fim entre os dois. Certo. Se a gente entendeu o motor pulsional que é o id, vamos agora para o gerente.
aquela parte que tem que lidar com essa energia toda e ao mesmo tempo navegar no mundo real, o ego. E a posição dele, já adianto, não é nada confortável. E essa analogia do Freud é simplesmente genial, porque ela descreve a situação perfeitamente. O ego é o cavaleiro, tentando com muito esforço controlar um cavalo muito mais forte e selvagem, que é o id. O cavalo não tem a força do cavalo, ele só tem as rédeas. Mas muitas vezes, para não cair, o que ele faz? Ele acaba levando o cavalo para onde o próprio cavalo já queria ir. É assim que o ego faz. Ele pega a vontade do id e a transforma em ação, como se a ideia fosse dele, só tentando evitar os piores desastres pelo caminho. Se fosse só o conflito com o id, a tarefa já seria gigantesca. Mas a situação do ego é ainda mais delicada. Como Freud descreve, ele não serve a um, mas a 3 mestres tiranos, e vive com medo constante de 3 tipos diferentes de perigo. Vamos ver como essa pressão toda funciona na prática. Imagina uma pessoa numa reunião de trabalho super chata. O primeiro mestre, o id, tá lá gritando: "Vamos embora daqui, que tédio!" O segundo mestre, o mundo externo, a realidade, já impõe o limite. Se você levantar e sair, pode ser demitido. E aí vem o terceiro mestre, o superego, com um sermão. Gente responsável não fica com tédio no trabalho, você deveria estar prestando atenção. O coitado do ego precisa achar uma saída. Talvez rabiscar alguma coisa no caderno, para dar uma satisfação para o id, mas sem desafiar a realidade nem o superego. É dessa pressão tripla que nasce a ansiedade, que é o alarme de que o ego está em perigo. E com isso, a gente chega no terceiro e último elemento do nosso mapa, o juiz que mora dentro da gente, o superego. E a história de origem dele é talvez uma das mais fascinantes e, vamos dizer assim, controversas da psicanálise. O superego não nasce pronto. Ele é construído. Ele é, na verdade, o herdeiro, o resultado final do drama emocional mais importante da nossa infância, o famoso complexo de Édipo. É o jeito que cada um de nós resolve esse conflito que vai dar origem a essa parte da mente que vai nos julgar pelo resto da vida. Vamos ver o passo a passo. Na versão clássica, para o menino, ele desenvolve um desejo enorme pela mãe e começa a ver o pai como um rival. Só que realizar esses desejos é impossível e até perigoso. Então ele precisa abrir mão disso. E a solução que a mente encontra é uma virada de chave. Em vez de tentar eliminar o pai, o menino se identifica com ele. Ele traz a autoridade do pai, as regras do pai, para dentro de si. Essa autoridade que foi engolida se torna o núcleo do super-eu. O menino vira o seu próprio vigia. E o mais fascinante é que essa autoridade interna tem uma função dupla. Por um lado, ela cria um ideal, uma ordem. Você deve ser como seu pai. Isso é a base da nossa ambição, dos nossos valores, só que ao mesmo tempo ela impõe uma proibição. Mas você não pode fazer tudo o que ele faz. Certas coisas são só dele. É justamente dessa tensão entre o ideal que a gente tem que seguir e a proibição de ser exatamente igual a ele que nascem a nossa consciência moral e o sentimento de culpa. E assim, a gente chega à imagem final. A mente, por esse mapa de Freud, não é um lugar de paz. É um sistema super dinâmico, definido por uma luta que não para, que não tem fim. Então, o resumo da ópera é o seguinte: a nossa personalidade, as nossas neuroses, as nossas decisões, tudo isso é o resultado da negociação que o ego tenta a todo custo fazer entre os impulsos cegos do id, as críticas severas do superego e as exigências do mundo real. Nós somos o resultado desse eterno conflito. E a ansiedade, nesse cenário, não é uma inimiga. Ela é uma mensageira. É o sinal de alerta do ego. É o jeito que ele tem de dizer que está sendo esmagado, seja por um impulso do id que ele não dá conta, pela crueldade do superego que gera culpa, ou por um perigo real lá fora. Entender de onde vem a ansiedade é entender de qual desses 3 lados está vindo a ameaça. E isso tudo nos deixa com uma última reflexão. Se a gente pensar que o id é a voz da paixão, o ego é a voz da realidade e o superego é a voz da moralidade, o equilíbrio entre essas 3 forças é o que define quem a gente é. Então, a pergunta que esse mapa nos faz é, na nossa própria vida, no dia a dia, qual dessas vozes tem falado mais alto? A resposta para isso talvez revele muito sobre como o nosso mapa mental particular foi desenhado.